Bom, pessoal, na aula de hoje, a gente vai continuar vendo a parte do sistema de partículas, tá? E hoje a gente vai ver a equação do foguete, certo? A gente chama de equação do foguete, né? E o que é essa equação do foguete, tá? Deixa eu só focar aqui. É uma aplicação da lei da conservação. Lembra lá no passado que a gente viu? A lei da conservação do momento, né? Foi o que a gente viu. Nós vimos o seguinte, que se você derivar o momento total, né, de um sistema, isso aqui vai ser igual exatamente à soma das forças externas, certo? Então, por exemplo, a gente escrever o movimento de um foguete, tá? A gente tem que levar isso em consideração, certo? O foguete é um sistema extenso, né? Então, para a equação do movimento de um foguete, certo? Como é que ficaria, né? A segunda lei de Newton. Ficaria o seguinte, ó. Então, temos aqui um foguete, tá? E aí ele está jogando aqui, né? O foguete, como é que o foguete ele acelera, né? Ele joga o gás para trás, certo? Ele joga o gás para trás. Então vamos supor o seguinte, vamos supor que inicialmente, certo? O momento no tempo t seja, certo? Dado. Vamos supor que inicialmente o foguete não botou massa nenhuma para trás, certo? Ele se encontra com a velocidade v, certo? E todo o combustível está concentrado aqui, certo? Pode, inclusive, ter mais combustível, né? É só uma porrada de combustível aqui. Certo? Então, o momento dele é dado por quê? Ele está com velocidade v aqui para frente. Então, vai ser simplesmente a massa, certo? Do foguete, vezes essa velocidade dele, né? É o momento do sistema, tá? Inclusive, a massa mais a massa aqui essa massa aqui engloba todo o combustível que ainda está dentro do foguete, tá? Só que agora vamos supor o seguinte, que parte dessa massa, o foguete deu uma engordada assim, né? Certo? Parte dessa massa, né, do combustível foi expelida, né? Foi transformado em gás e foi expelido aqui. Tudo bem? Então agora ele vai ter um novo momento, certo? O sistema, né? O sistema como um todo vai ter um novo momento, tá? Então esse novo momento vai ser o quê? O foguete ele já vai ter uma massa diferente, tá? Porque ele perdeu uma parte dessa massa, certo? Ele vai ter uma massa, vamos chamar de m mais delta m. Então essa vai ser a massa do foguete agora, certo? Sendo que esse ΔM, ele é negativo, tudo bem? A gente chamou de ΔM aqui, mas ele é negativo por quê? Porque, né, a massa final, né, tem que ser menor do que essa massa inicial, certo? Então esse ΔM é negativo, certo? Inclusive esse ΔM também desapareceu, né? Esse ΔM foi exatamente expelido aqui pelo foguete, tá? Só que eu não vou botar menos ΔM porque a massa desse cara aqui, né, a massa desse gás que foi expelido é menos ΔM. Certo? Beleza. E aí, como é que vai ser o momento do meu sistema agora? Vai ser o momento. O meu foguete ele vai ter uma velocidade v mais ΔV, certo? Então, eu vou usar v mais ΔV. Então, eu vou ter um momento, né? Eu vou ter um momento do foguete, né? Da carcaça do foguete junto com o combustível indo para dentro dele, que vai ser m mais ΔM vezes v mais ΔV, certo? Mais o momento dos gases expelidos, tá bom? Então, o momento dos gases expelidos vai ser menos m, né, que é a massa dele, tá? A massa é menos m, né? Lembrando que ΔM é negativo, então menos ΔM fica positivo, certo? E a velocidade que os gases são expelidos, tá? Então, vamos supor o seguinte, os foguetes são projetados de tal forma que a velocidade com que esses gases saem em relação ao foguete
certo? Em relação ao foguete, tem o mesmo valor, certo? A velocidade de exaustão, né? A velocidade com que esses gases saem, sempre tem o mesmo valor, certo? Só que é sempre o mesmo valor em relação ao foguete, tá? Em relação ao foguete. Mas, para a gente colocar aqui, né, um momento total, para a gente calcular o momento total, tem que usar o mesmo referencial, né? Então, a gente tem que colocar em relação à Terra, por exemplo, tá? Então, aqui é em relação a algum referencial fixo, né? Então, em relação à Terra, certo? Então, ou seja, para eu transformar essa velocidade para em relação à Terra, certo? É só eu ver o seguinte, né? Vai ser simplesmente esse U mais a velocidade, certo? Do foguete, tá? Que é isso aqui. Beleza? Né? Que o que acontece, ó? É uma soma vetorial, né? Por quê? Porque, ó, o que acontece? O foguete, ele está se movendo com essa velocidade aqui, certo? A velocidade v mais ΔV, certo? Os gases, eles são expelidos, certo? Eles são expelidos com essa velocidade aqui, ó. Certo? Então, sendo que, né, eles são expelidos com essa velocidade em relação ao foguete. Então, a velocidade em relação ao referencial fixo nada mais é do que esse cara aqui, né? É o pouquinho que ele está indo para frente aqui, certo? Isso aqui nada mais é do que a soma vetorial disso com isso. Tudo bem? Certo? Então, é por isso que aqui ficou U mais V mais ΔV. Certo? Então, vamos lá. Beleza, então aqui vai ficar o seguinte, ó. Esse meu momento, né? T mais ΔT, certo? Aqui eu já posso simplificar algumas coisas, tá? Porque observe que eu tenho esse menos ΔM que multiplica V mais dV. E que eu tenho um ΔM que multiplica V mais dV. Certo? Então, eu posso escrever isso aqui assim, ó. M, que multiplica esse V mais dV, certo? Menos esse termo aqui, ΔM, que multiplica V mais dV, vai cortar com o ΔM que multiplica V mais dV, né? Só que isso aqui é positivo e isso aqui é negativo. Vai sobrar aqui simplesmente um ΔM U, certo? Pronto, agora vamos aplicar essa equaçãozinha, certo? Então, a força externa agindo aí no meu foguete, certo? Vai ser o quê? A derivada, né? Lembrando que a derivada é o limite de quando o tempo tende para zero do P de T mais ΔT menos o P de T dividido por ΔT, tá? Então, a força externa vai ser o limite de quando ΔT tende para zero de... Né? Então, o que, que vai ter aqui? Vai ser exatamente isso aqui, tá? Que aqui eu vou botar separado. MV mais ΔV, tá? ΔV menos M ΔV, perdão. Menos M ΔV menos ΔM vezes U. ΔM vezes U. Esse aqui é o P de T mais ΔT menos o P de T. O P de T é simplesmente MV. Certo? Então, aqui, posso cortar com esse termo, né? Aqui tem um dividido por ΔT. Certo? Então, ou seja, aqui, ó, vai sobrar só esse M ΔV menos ΔU, quer dizer, ΔM vezes U. Aplicando o limite aqui, separando, eu vou ter isso aqui, ó, vai ser o limite de quando ΔT tende para zero de ΔV sobre ΔT menos U vezes o limite de quando ΔT tende para zero de ΔM dividido por ΔT, né? O que é isso aqui?
exatamente a derivada, né? Então, a força vai ser m dv dt, certo? Menos dm dt vezes u. Então, essa aqui é a equação que descreve o movimento do foguete. Tá? E aí a gente vê como é que o foguete anda, né? Então, vamos ver aqui. Primeiro um caso hipotético, foguete no espaço, certo? Um caso hipotético, um foguete no espaço. Se ele está no espaço, a força resultante é zero, certo? A força resultante é zero. Vamos supor que ele está em um espaço longe de tudo, está sozinho no espaço. Então, vou dizer o seguinte, que é m dv dt menos dm dt U, certo? Lembrando que U é a constante, né? Como eu falei, a velocidade de exaustão do planeta é igual a zero, certo? Porque a força resultante é zero. Ou seja, então, a solução da minha equação, né, da equação do movimento do foguete, certo? É a solução dessa minha equaçãozinha aqui. Tudo bem? Ou seja, ó, posso passar esse tempo para de lá e ficar m dv dt vai ser igual a dm dt vezes u, certo? Isso aqui, ó, parece aquele termo que é massa de aceleração, né? Só que lembrando que essa massa aqui é uma massa variável, certo? Ou seja, esse termo aqui é exatamente o termo que está impulsionando o foguete para frente, né? O que faz todo sentido, né? Quanto maior a velocidade de exaustão, certo, dos gases, maior, né, essa força que é feita no foguete para ele acelerar, certo? Ou então, quanto mais gás joga para fora, né? Quanto maior esse dm/dt joga para fora, certo? Maior essa força que é feita no foguete. Tudo bem? Certo? E como é que a gente resolveria essa equação aí? Então dá para a gente resolver assim, ó. Aqui envolve duas derivadas, né? Eu posso passar esse m aqui dividindo, então ficaria u sobre m. Ainda posso fazer assim, né? U que multiplica 1 sobre m dm dt. E aqui temos a equação da velocidade, tá? Agora eu vou integrar os dois lados, dv dt dt, vai ser igual, esse u, né, é constante, é um vetor constante, tá? Vezes a integral de 1 sobre m dm dt dt. Tá? Isso aqui vai ser simplesmente a velocidade final menos a velocidade inicial. E essa integral aqui vai dar o quê? Vai ser exatamente u, né? Essa integral aqui, né, mudando a variável para exatamente m, vai ser nada mais, nada menos do que o ln, tá? Da massa final dividido pela massa inicial. Certo? Então, a equação da velocidade do foguete vai ser isso aqui. O ln da massa final dividido pela massa inicial. Certo? Ou seja, quanto mais, né? Se a gente for ver, né? Tudo vai depender de como é que essa massa se comporta com o tempo, né? Então, essa massa vai diminuindo. Certo? Essa massa, ela vai diminuindo, né? Ó, essa massa aqui vai diminuindo. Então, qual vai ser a velocidade do foguete, né? No limite que acaba o combustível, né? No limite que acaba o combustível, né? Então, vamos botar assim, quando o tempo for muito alto, né? O tempo tender para o infinito, por exemplo, certo? Ou então, quando a massa for zero, qual vai ser a velocidade do foguete? Né? Vai ser a massa tende para zero, tá? Ln de zero é 1, então vai ser simplesmente a velocidade inicial mais a velocidade
de exaustão dos gases. Essa é a velocidade máxima, certo? Que o foguete vai ter. Tudo bem? Como é que é a equação aqui do foguete com o tempo? Né? Com o tempo não tem como a gente saber, porque vai depender de como a massa depende com o tempo, certo? Mas em relação à massa, né, tem como a gente saber. Tudo bem? Por quê? Porque quando a massa é a própria massa inicial, que fica m0 sobre m0, dá 1. Ln de 1 é 0. Certo? Ou seja, então, esse termo 0 fica só o V0. Só o V0 aqui. E a gente sabe que o valor máximo vai ser exatamente V0 mais U. Aqui, pensa em módulo, tá, pessoal? Vou pensar aqui em módulo. E aí, o que vai acontecer é que ele vai sair daqui, né? E vai acelerando assim. Tudo bem? Supondo que esses dois vetores são paralelos, tá? Claro que essa equaçãozinha aqui, ela está toda vetorial, né? Então, é uma equação dessa para cada componente, certo? Então, eu posso pensar como se isso aqui fosse nenhum módulo, né? Vamos pensar como se fosse uma componente, tá? Tanto faz aqui, para componente x, y ou z, certo? Então, essa aqui é a equação do foguete, né? Como a gente queria, ele vai aumentando a velocidade, né? Certo? Só que, né, é um aumento que tende para um valor constante, tá? Exatamente quando a massa zerar, né, do combustível, ele vai ter essa velocidade máxima. Aqui só um detalhe, né, que eu esqueci que o foguete, a gente não vai conseguir zerar tudo, né, porque o foguete não vai se transformar em combustível e se embora, né? Ou seja, na verdade vai ter só a massa da carcaça, né? Então vai sobrar só a massa da carcaça, né? Tudo bem? Então, ou seja, nem é esse limite que ele consegue, né? Ele vai chegar antes, certo? Ele vai chegar a um valor antes, quer dizer, ele vai chegar a esse limite aqui, ficar nesse limite, onde esse valorzinho aqui é exatamente esse valor todinho aqui, tá? Vou chamar aqui de V índice infinito. Certo? Componente I. Né? Esqueci que o foguete não tem como você transformar o foguete em combustível e jogar tudo fora. Tá? E a partir daqui ele ficaria com essa velocidade para sempre, tá? Não teria como ele mudar mais de velocidade. Certo? Tudo bem? Vamos fazer aqui um outro exemplo, né? Vamos supor que uma pessoa construiu o traje do Homem de Ferro. Vamos calcular o quanto é necessário para deixar o Homem de Ferro voando no ar. Certo? A pessoa construiu o traje aqui do Homem de Ferro. Então, aqui ele, certo? E ele está voando aqui, certo? Então, na mão dele está saindo foguinho aqui das mãos, dos pés também. Certo? E eu quero saber qual é a... Qual é... Vamos supor o seguinte, que a velocidade de exaustão desses gases seja aproximadamente a velocidade de exaustão de um foguete mesmo, tá? Certo? Então, a velocidade de exaustão de um foguete mesmo chega a ser cerca de 1 km/s no gás de um foguete. Certo? Ou seja, eu estou usando aqui só esse aqui como sendo o eixo Z, tá? Eu acho que esse problema só vai ter esse eixo, né? Só vai ter o eixo Z. Certo? Existe o peso agindo nele, né? O peso, obviamente, vai ser massa vezes a gravidade, certo? Também na direção de para baixo, né? O peso está agindo aqui para baixo, certo? E, beleza. E vamos supor o seguinte, que essa estrutura aqui, né? O peso da pessoa, a pessoa já pesa mais ou menos uns 70, 80 quilos, né? Até mais, dependendo da pessoa, tá? Ou menos, né? Vamos supor que a carcaça aí dobra o peso dele. Então, vamos supor que tudo aí pese 200 quilogramas. Massa inicial, certo?
a massa só da carcaça, tudo bem? Massa só da carcaça, seja de 200 quilogramas, certo? Então, vamos chamar aqui a massa de C da carcaça, né? Da pessoa com a carcaça, certo? Vamos calcular quanto é que tem que ser a taxa, certo? De consumo do combustível, certo? Para que essa pessoa fique parada no ar, certo? Então, vamos pegar aqui a equação do foguete, né? M dV dt menos dm dt, certo? Vezes U tem que ser igual à massa, certo? A massa da pessoa, quer dizer, a massa, né, quer dizer, vai ser igual, né, à gravidade, ao peso, tá? A força externa, que no caso aqui é o peso. Só que como eu quero que ele fique parado, então eu digo que esse termo aqui vai para zero, certo? Então vai ficar menos m dt vezes o U tem que ser igual ao peso, tá? Então deixa eu só tirar aqui esses vetores, porque esse U eu posso escrever como sendo menos U na direção K, tá? E o P eu posso ser também menos G na direção K. Então, vamos tirar aqui esse comportamento vetorial. Então, temos que o dm dt vai ser igual, aqui vai ser U vezes dm dt é igual a m vezes a gravidade. Opa, menos m vezes a gravidade. Menos m vezes a gravidade. Certo? E aí vamos calcular essa taxa aí, né? Esse dm dt. Certo? Lógico que essa taxa aqui, né, a massa, ela depende do tempo, certo? Ela depende do tempo, né? Então, vamos calcular aqui, por exemplo, é uma função, né? Então, isso aqui é uma equação diferencial, tá? Então, a gente pode resolver aqui essa equação diferencial de várias formas, né? Como eu ensinei para vocês. Tudo bem? Aqui vai ser menos mg sobre u, certo? Equação do primeiro grau, né? Você pode resolver daqueles várias formas, como eu falei para vocês. Mas eu vou voltar logo a resposta aqui, que dá até para a gente saber já. É menos gt sobre U, certo? Então, a massa, certo? A massa em função do tempo vai ser exatamente a massa inicial exponencial de menos gt sobre U, certo? Lembrando que o limite inferior da massa é esse 200 kg, né? Que é quando acaba todo o combustível, certo? Então, vamos supor que eu queira que ele fique, por exemplo, vamos botar aqui 1 minuto no ar, certo? 1 minuto no ar, tudo bem? Então, se eu quiser que ele fique 1 minuto no ar, certo? Então, meu m de 1 minuto, né? Certo? Vamos usar aqui tudo nesse aí. Tem que ser igual, né? Ou seja, a velocidade final dele, né? Tem que ser igual a esses 200 quilos, certo? Então, vamos calcular quanto é que tem que ser a velocidade inicial dele para ele ficar esse 1 minuto, quer dizer, a massa inicial dele, para que ele fique esse 1 minuto no ar, tá? Então, ou seja, aqui vai ser, ó, a massa inicial, que eu quero descobrir, vezes a exponencial de menos g, vezes 1 minuto, vamos botar aqui 60 segundos, dividido por U, certo? Aí tem que ser igual a 200. Passa aqui dividindo, vamos fazer assim, ó. Aliás, vamos ter que substituir, tá? Já todos os valores, então vai ficar 200. Eu posso simplesmente multiplicar pela exponencial, certo? Então, o terceiro número aqui embaixo vai ficar g vezes 60 dividido por U. Só esse expoente aqui eu vou fazer aqui a parte, tá? E aqui vai ficar o seguinte. A gravidade é mais ou menos 9,8, certo? Vezes 60.
Tudo bem? Beleza. Dividir pela velocidade de exaustão, certo? Dividir pela velocidade de exaustão. Vamos supor o seguinte, que a velocidade de exaustão, se eu colocar realmente a velocidade de exaustão de um foguete, então não vai ter quase nenhum, não vai ter, tipo, não vai precisar de quase nada para ele ficar esse 1 minuto aí no ar, tá? Então não vou botar aqui a velocidade de exaustão de um foguete, não. Vou botar aqui 1% da velocidade de exaustão de um foguete, 0,01 quilômetros por segundo, tá? Então, certo? Em quilômetros, em metros por segundo, tá? Então seria o quê? Eu simplesmente multiplico isso aqui por 1000. Então aqui daria 10, certo? Aqui daria 10. Acho que agora até eu fiz muito pequeno. Vamos botar que fosse. Se eu colocar aqui, ó, 0,1, então aqui daria 100. Pronto. Pronto. Aí está um bom valor, certo? Ou seja, os ejetores aqui do Homem de Ferro é 1% o equivalente de um foguete, certo? É 1% equivalente de um foguete. Então aqui daria, certo? Para facilitar mais a minha vida ainda, vamos usar a gravidade sendo 10, tá? Posso cortar aqui e aqui ficaria 6. Ou seja, minha massa, a massa inicial, né, que eu teria que ter aqui no meu Homem de Ferro, teria que ser M0, seria exatamente 200 vezes exponencial de 6. Exponencial de 6, vou botar na calculadora, deixa eu ver, aqui, exponencial de 6 é 403,43. Ou seja, a massa inicial desse Homem de Ferro com mais a massa mais a massa mais a massa do combustível, né? Tinha que ser isso vezes 200, tinha que ter 80 toneladas, tá? 80.885,76 quilos. Eu teria que carregar aí 80 toneladas, né? Em combustível para conseguir ficar no ar por 1 minuto, tá? Isso aconteceu por quê? Porque a velocidade de exaustão eu coloquei como sendo 10% da velocidade de exaustão de um foguete. Certo? Se eu colocasse a velocidade de exaustão do foguete, né? Vamos ver quanto é que daria. A velocidade de exaustão de um foguete pequeno, né? Simples, é normalmente de 1 km por segundo. Então aqui daria 0 e aqui daria 0,6. Aqui seria 0,6. E aí, exponencial de 0,6 já é bem menor, né? Vou ver aqui. Exponencial de 0,6 é 1,82. 1,82. Então, vezes o 200, 364,42. Ou seja, mesmo se o Homem de Ferro conseguisse 300, eu falei o quê? 364,42. Ou seja,
Mesmo se o Homem de Ferro conseguisse projetar aqui, né, esses ejetores com a mesma velocidade de exaustão de um foguete, que é de um, esses gases são ejetados com 1 km por segundo, né, velocidade absolutamente alta já, ele teria que carregar mais ou menos 160 quilos só de combustível, tá? 164 quilos só de combustível para ficar 1 minuto no ar. 1 minuto no ar, né? Ou seja, se ele quisesse voar por horas, né? Não daria, né? Ele não iria conseguir, certo? Ele não ia ter combustível suficiente, certo? Ele não ia ter combustível suficiente. E você pode pensar o seguinte: mas ele não tem aquele reator nuclear, né? No peito. Bom, aquele reator nuclear, de fato, poderia até fornecer muita energia para ele, tá? Mas aí que tá, mas você tem que ter alguma. Para ele voar numa direção, ele tem que jogar alguma coisa na direção oposta, né? Ou seja, para o Homem de Ferro ir para cima, ele tem que jogar o gás para baixo. Então, ou seja, se ele não tiver nada para jogar para baixo, ele não vai para cima, certo? Não teria como ele voar, né? É o princípio da física. Então, assim, então daqui a gente tira que a roupa do Homem de Ferro seria impossível, né? Principalmente funcionando no mesmo princípio do foguete, certo? O que poderia ser pensado é se ele funcionasse igual um drone, né? O que é o drone? O drone ele não funciona soltando gás, né? Ele funciona igual um avião acelera, né? Ele tem aquelas hélicezinhas, né? E aí você não precisa ter um combustível. Por quê? Porque só o fato dele estar jogando o ar para baixo, né? Então ele é empurrado para cima, né? Esse é o princípio do drone, tá? Ele joga o ar para baixo, pela lei da conservação, ele é jogado para cima, né? Também precisa do funcionamento do helicóptero, né? Certo? Então, assim, então, em vez do Homem de Ferro tivesse fogo, né? Saindo, aqueles foguetezinhos mesmo, né? Saindo pelo mão pelos pés, se fosse uma espécie de drone, um drone muito forte, né? Talvez conseguisse sustentar ele, certo? Tudo bem? Mas, sendo assim, foguetes pela mão e pelos pés, ele não ia conseguir voar. Tudo bem, pessoal? Então vamos fazer o seguinte, a gente fica por aqui, tá? Próxima aula a gente vê colisões e depois a gente vai ver um sistema de duas partículas que a gente consegue deduzir algumas coisas interessantes, né? Inclusive relacionado com o que a gente viu no conteúdo passado, certo? Mas por hoje a gente fica por aqui, pessoal. Boa noite, até a